Mitos sobre nacionalidade portuguesa. Para esse vídeo eu separei 5 temas que surgem de forma recorrente em nosso e-mail, em nosso grupo do Facebook e na internet de forma geral. O primeiro deles, no formato de uma frase: todo filho e em seguida neto de português tem direito de obter a nacionalidade. Isso infelizmente não é verdade, por mais absurdo que pareça. Por que não é verdade? Porque a lei fala que deve existir perfiliação, que é o vínculo jurídico entre o declarante e o declarado. Algo que pode ser resolvido através de uma transcrição de casamento, mas em alguns casos não é passível de solução. Quer dizer que eu sou filho de português e posso não ter direito? Sim, você pode ser filho de português e não ter direito algum. Ah, mas se eu te contratar, você resolve? Nem sempre. Nem sempre. Eu não quero apresentar uma dificuldade para vender uma facilidade. Existem casos complicados em que o advogado é essencial. Existem casos que o advogado não consegue resolver, infelizmente. A perfiliação, se ela não for comprovada de forma fática ou circunstancial, pode comprometer o sucesso de um processo supostamente simples de atribuição de filho de português e, em consequência, das gerações seguintes. Então, dizer que todo filho de português e todo neto tem direito de obter a nacionalidade não é verdade. É por esse motivo que sempre que recebemos e-mail de interessados dizendo que são filhos, netos ou o que quer que seja, nós pedimos para analisar documentos. Muita gente não gosta de ficar enviando documentos porque tem preguiça. Eles querem só o orçamento, quer saber o valor. Quanto que eu vou gastar? O quanto que eu vou gastar é uma informação posterior. Inicialmente deve ser apurado a segurança do seu processo, a viabilidade do seu processo. Falar que todo processo é garantido é muito arriscado. Eu uso o termo viável. O seu processo é viável. No meio do processo, no decorrer do processo, no andamento surge um problema e a pessoa fala assim, mas você não me falou que era garantido? Não, eu falei que era viável. Ele vai acontecer mesmo com problemas, o que vai nos demandar mais tempo, mas vai acontecer. Então, infelizmente, nem todo o processo de filho e de neto de português, quando eu falo neto, é citando que o filho também já obteve. Vejam bem, eu não me refiro à obtenção direta do português para o neto. Eu estou citando que o filho obteve e o neto vai obter em seguida. Nem todo o processo que envolve filhos e netos são garantidos por causa da perfiliação. Isso faz com que a obtenção de nacionalidade portuguesa seja das mais complicadas que existem, que isso não é exigido na Itália, na Espanha, na Alemanha e em outros vários países. Segundo mito, que é muito importante esclarecer. É o tipo da coisa que a gente informa, mas não vai adiantar, mas mesmo assim somos obrigados a informar. Conservatória rápida. Essa pergunta é muito comum. Qual é a conservatória mais rápida atualmente? Aí eu volto lá atrás. Há um bom tempo atrás, dizia-se que Tondela era o grande sucesso. Um processo em Tondela ficava pronto em pouquíssimo tempo. Ninguém leva em consideração o que eu já citei em outros vídeos, que Tondela é uma cidade com 30 mil habitantes, uma conservatória muito pequena, onde o conservador de uma conservatória pequena é jovem, tem pouca experiência. E o conservador, quando passa no concurso, ele vai caminhando até chegar em Lisboa, nas centrais, quando já tem muito mais experiência. Quer dizer, aonde estão os bons conservadores? Os conservadores que realmente têm experiência? Todos em Lisboa. Os chefes, os que vão vir a ser chefe, estão todos em Lisboa. E eles começaram aonde? Geralmente no interior. Poucos em Lisboa. Isso é uma carreira que a pessoa vai galgando degraus. Então, Tondela é um lugar com conservador jovem. Não quero dizer que ele seja inexperiente, mas é menos experiente que outros. É uma cidade que não tem estrutura. E a conservatória, em consequência, também não tem estrutura. Uma cidade com 30 mil habitantes não tem muita movimentação de nascimentos, casamentos, óbitos, etc.
E o que aconteceu? O brasileiro descobriram que lá supostamente era muito rápido e enviaram centenas de processos ao mesmo tempo. O conservador provavelmente quase enlouqueceu. E essa é a história de Tondela. Mas depois de Tondela teve Ovar, em Aveiro. Teve Ponta Delgada, lá no arquipélago dos Açores. O pessoal mandava documentos para 1.500 quilômetros de distância de Lisboa, achando que ia ser muito rápido. Depois de Ponta Delgada, se eu não me engano, a bola da vez foi o Arquivo Central do Porto. Isso já foi verdade. Eu já enviei muitos processos para o Arquivo Central do Porto, só que eu parei quando ficou ruim. Detalhe, ficou ruim em 2010. Desde 2010, o Arquivo do Porto não é mais interessante. Porque antigamente, a atribuição de fazer processo era só de Lisboa. Só Lisboa fazia processo de nacionalidade. Depois começaram a descentralizar, como acontece na Itália. Qualquer lugarzinho pode fazer um processo, qualquer comune pode fazer um processo de nacionalidade. Só que algumas conservatórias não são experientes. E algumas, por se julgarem talvez importantes, são mais rigorosas que as outras. O Arquivo Central do Porto, quando recebe um processo simples, pode ser rápido, mas geralmente são extremamente rigorosos. E quando eles são rigorosos, eles criam um problema onde não existe. Eles acham cabelo em ovo. Complicam muito a nossa vida. Por esse motivo, nós não iniciamos processos no Porto tem muitos anos, tem muito tempo. Até 2010 eu enviei muito processo para lá. Hoje em dia eu não envio de forma alguma, a não ser que o cliente obtenha essa informação privilegiada, ache que realmente é um grande negócio e nos peça para enviar para lá. Aí eu atendo, não antes de informar que ele está fazendo um péssimo negócio, mas como dono do processo, ele faz o que ele quiser. Nós simplesmente atendemos. Então, Conservatória Rápida, Tondela, Ovar, Ponta Delgada e Arquivo Central do Porto não são conservatórias rápidas. Quais são? Depende muito. Cada conservatória tem um conservador, cada conservador tem um perfil, cada conservador tem um entendimento e cada um pensa de uma forma. Então nós que trabalhamos com isso, sempre com grande quantidade de processos, conhecemos o pensamento de cada conservador em relação a cada assunto. Então esse processo tem isso complicado, não pode ir para cá, mas pode ir para lá. Aí nós mandamos para certo lugar. Analisamos o processo, vimos as características dos documentos e do pedido e distribuímos o processo para onde julgamos ser mais interessante. Agora, isso não é simples dessa forma. Qual é a mais rápida? Não existe a mais rápida de forma geral. Existem peculiaridades e características específicas de cada conservador, que é a pessoa que manda, que decide na conservatória. E é com base nisso que o nosso escritório distribui processos. Então, o mito de existir uma ou outra conservatória mais rápida, infelizmente, não procede. Terceiro assunto, processo feito com urgência em Portugal. É possível fazer um processo com urgência em Portugal ou agilizar um processo em Portugal? Depende. Se for uma atribuição, uma transcrição de casamento, sim, é possível, sempre foi. Quais são os argumentos hoje necessários para que o processo seja agilizado? Essa questão. Até algum tempo atrás, se a pessoa tinha um emprego garantido na Inglaterra, ou em Dublin, ou na Alemanha, esse argumento era aceito para se agilizar a conclusão do processo. Mas isso mudou. Hoje, um argumento para agilizar a conclusão de processo tem que ser relacionado com saúde e fundamentado com a presença de documentos e laudos médicos, exames e laudos médicos. Sem isso, não conseguimos mais urgência. E agilizar um processo é possível? Depende do processo. Se for uma convolução, uma atribuição de neto, um processo de sefardita, não. Nós não conseguimos fazer quase nada. Se for uma transcrição de casamento ou uma atribuição tradicional, sim, é possível agilizar com calma e com cuidado.
Mas você quer dizer então que consegue em X tempo? Não, nós nunca podemos prometer tempo. Qualquer profissional que promete tempo está falhando com a verdade. Não caiam nessa. Não contrate ninguém com base na promessa de tempo. Contrate alguém que se comprometa com o resultado final do processo e não com prazo. Prazo, gente, não que não importa, mas é menos importante. O importante é ter o processo concluído com sucesso. Então, é possível agilizar um processo de nacionalidade em Portugal? Depende do tipo de processo, depende do tipo de urgência, tudo é muito relativo. E vamos então ao último mito. Ir a Portugal, ou melhor, vir a Portugal, tratar de processo de nacionalidade. A pessoa pega uma calculadora e faz os cálculos. O advogado cobra tanto, a assessoria cobra tanto. Se eu pegar um avião, é mais caro. Mas eu passeio, eu me divirto como um bacalhau, um pastel de natas e ainda vou lá e inicio meu processo presencialmente. Eu vou lá e falo, olha, eu sou eu quero me apresentar e dizer que eu sou eu, está aqui minha foto, sou eu mesmo. Quer dizer, eu existo, isso vai trazer mais segurança para o processo? Mentira, não vai não. E quero iniciá-lo agora. Aí a pessoa pega os documentos que podem estar certos ou não. Ela olha se são os documentos necessários. Se estão certos ou não é outro assunto. A pessoa confere, o funcionário confere se são os documentos necessários. Se forem, o processo é aceito. Tem gente que me procura e fala assim, Maurício, os documentos estão na conservatória, foram aceitos. Com isso, ela quer me dizer que o processo está muito bem encaminhado. Isso não é verdade. Se ela tem os documentos necessários, eles vão ser aceitos. Mesmo que fale que o nome do João é Júlio, que o João que nasceu em Apucarana nasceu em Acaparuna, sei lá, qualquer erro absurdo que exista que possa inviabilizar um processo de nome, data ou perfiliação, nada disso vai ser analisado na hora. Eles não vão olhar absolutamente nada além do fato de aqueles serem os documentos básicos exigidos para iniciar um processo. Então a pessoa ir a Portugal, chegar com a barriga no balcão e entregar os documentos, pagar ali o emolumento na hora, receber o comprovante do pagamento e falar, agora está tudo muito bem encaminhado, é só esperar. E isso não é nem metade da história. O andamento do processo que essa pessoa não vai acompanhar. E se consiga acompanhar através daquele site complicado, ou link em azul e tal, não vai saber como resolver as pendências que surgem no meio do caminho, é isso que importa. Então, vir a Portugal para isso é uma grande bobagem. Se quer iniciar por conta própria, manda pelo correio. Roleta russa da mesma forma, pode dar certo, pode não dar. Se quer a forma tradicional, que é um pouquinho só mais cara, usa o consulado. É bom? Não, não é bom, mas pelo menos o consulado dá uma olhadinha a mais nos processos. Não é uma olhada muito técnica, não tem muito conhecimento nessa olhada. Mas como eles são muito chatos, se tiver algum problema, eles vão te avisar. Isso já é um alerta que muita gente não tem conhecimento quando inicia um processo. Segurança total existe, eu acho que vocês imaginam já qual seja, tem que contratar alguém que conheça realmente o processo, mas isso pode ser desnecessário na grande maioria dos casos, a não ser que a pessoa realmente queira ter segurança. Se gostar de viver perigosamente, pode iniciar da forma que quiser, mas vir a Portugal para iniciar o processo, sinceramente, não faz sentido. Se a pessoa estiver em turismo, vai perder o dia inteiro numa conservatória que não é bonita, agradável, interessante, e pode não conseguir mesmo assim iniciar seu processo. Então, esse foi o vídeo sobre mitos sobre nacionalidade portuguesa. Meu nome é Maurício Gonçalves e esse é o canal Cidadania Portuguesa.